matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no programa de hoje eu vou, de uma certa forma, dar continuidade ao que eu venho falando, procurando aprofundar e facilitar a nossa vida, né? De como colocar essas coisas todas, essas teorias todas em prática. Bem, nos últimos programas nós falamos primeiro em ética, moral e caráter, né? Depois nós falamos no equilíbrio necessário, tá? Em relação às nossas virtudes. E hoje nós vamos falar do grande vilão da história, né? Quem é que é o grande vilão que muitas vezes dificulta a nossa vida na concretização de tudo que a gente falou antes, né? O medo. O medo é o grande vilão da história, né? Ele embaça a nossa ética, mascara a nossa moral, deturpa o nosso caráter, desequilibra as nossas virtudes. Precisamos deixar claro, no entanto, né, que existe uma diferença entre ter medo e ser precavido. Mas muita gente encara, quando tem medo, acha que está sendo precavido, e não é verdade isso. Então, tem que ser muito claro, para a gente não criar um processo ilusório. Está vivendo sob o domínio do medo e achar que está sendo precavido. Então, temos que entender o que o medo faz e o que o ser precavido faz, né? No medo, o medo ele nos impede de pensar. Primeira coisa que ele faz, né? Nós agimos completamente em função das nossas crenças, não usamos o nosso pensamento, a nossa razão, o nosso discernimento para nada, né? O medo nos impede de agir. O medo sempre justifica nossas ilusões. Isso é uma coisa triste, mas é verdade que a gente tem que treinar muito para conseguir perceber isso em nós mesmos, né? A precaução, no entanto, ela age. A precaução age, ela não se encurrala, né? A precaução, ela tem pensamentos positivos. A precaução, ela não nos deixa sermos coagidos. Então, tem que ter isso muito claro, né? Essa diferença e não procurar ter uma pela outra, né? Bom, em Provérbios, eu fiz até uma imagenzinha para a gente olhar e memorizar melhor. Em Provérbios 23, está escrito: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se nós vamos rastrear esse tipo de conceitos que eu tento passar ao longo dos meus programas, a respeito de como os nossos pensamentos são que nos constroem, nós vamos na Bíblia achar isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu hoje trouxe uma das frases que está clara e bem objetiva quanto a isso. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Na verdade, você podia passar as 3 imagens agora em sequência, que é o que eu vou falar, Ronaldo, por favor. Somos todos construtores de nós mesmos. É por meio dos pensamentos, é a seguinte, é por meio dos pensamentos que escolhemos e encorajamos, que a mente tece, é por meio dos pensamentos que nós escolhemos e encorajamos, que a mente tece tanto a vestimenta interna do caráter, como a vestimenta externa que nos cerca. E assim como a nossa mente, é a imagem seguinte, e assim como a nossa mente pode ter tecido até hoje ignorância e dor, ela pode tecer a partir de agora alegria e felicidade. Se nós formos reunir isso numa frase bem pequenininha, é que tudo depende de nós. Qualquer problema que nós tenhamos, querer colocar o problema em outro, não procede nem nos vai levar a resultado nenhum. Mesmo porque o outro é responsável por tudo que ele fizer que não seja
correto. Mas nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que pensamos. E se nós conseguirmos pensar coisas positivas para nós, são essas coisas que vão nos acontecer. O problema todo é que isso é muito difícil. Nós vivemos num mundo cercado de manipulações, cercado de agendamento, cercado de pessoas que estão chateadas consigo mesmas, querendo manipular os outros, e lidar com isso tudo, né, é muito difícil. Eu li uma vez um livro de um mestre, ele dizia, se iluminar dentro do templo é fácil. Lá fora, no meio de todas as pressões que nós sofremos, de todas as interferências, no meio das coisas ruins que possam nos fazer, isso é difícil, né? Você aprender a lidar com injustiças que você sofre, Desculpe. Você aprender a lidar com injustiças que você sofre sem se deixar manipular com elas, sem se deixar dominar por elas. Às vezes você sofre uma injustiça e você que estava tranquilo e calmo, tentando se equilibrar, tentando ter equilíbrio nas suas virtudes, de repente você está com raiva, você está magoado, você está ofendido, você está perguntando a si mesmo, por quê? Por que fizeram isso comigo? Por que agiram comigo de tal forma, né? E aí você já saiu do teu equilíbrio. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que não é difícil, eu não falei que é fácil em momento nenhum. Eu estou tentando mostrar mais ou menos como é que as coisas acontecem no cosmos, como é que as coisas acontecem na Terra aqui, no nosso dia a dia, fisicamente falando. Eu estou tentando mostrar como é. Agora, concretizar a teoria é fácil saber. Concretizar é difícil. Eu digo isso, inclusive, com conhecimento de causa, falando de mim mesma, né? Conhecimento não é suficiente, mas é um passo no caminho. Você começa a se desenvolver, você começa a aprender a lidar com certas situações, você começa a aprender a lidar com você mesmo, você começa a saber lidar com as doenças que você começa a ter e resolvê-las com facilidade, sem a ajuda de nada que possa provocar ilusão, né? Então, o treino, a força de vontade, como eu falei no programa passado, a vontade de concretizar, né, faz com que, apesar de ser difícil, seja possível ser concretizado, né? Você possa viabilizar essas possibilidades. Bem, pensamentos, né? Quais, quando a gente fala, já falou muito em educar os pensamentos, quais são os mais terríveis? Qual é o carro-chefe, entendeu? Que vai realmente nos mover na direção contrária a que nós deveríamos ir, né? É pensamentos de dúvida e de temor. Esses realmente são o que nos dificultam mais a vida, nos dificultam muito. Nos dias de hoje, eu acredito que talvez isso esteja muito mais forte, né? Na época em que muitos mestres escreveram sobre isso, a coisa já era terrível, né? Imagina agora que a mídia e tudo à nossa volta tenta nos incutar medo, né? Todos querem que todos tenham medo, porque medo vende. Medo vende remédio, medo vende terapias, medo vende tudo. Medo é uma fonte de renda extraordinária. Então, por todos os lados, nós somos atacados com o é perigoso. Vivemos num mundo perigoso, vivemos num mundo de dificuldade, vivemos num mundo de crise. Gente, eu acho que desde que eu existo eu escuto isso. Nós não estamos num momento de crise, né? Não existe isso, momento de crise, existe o que os homens constroem, e eles estão construindo isso. Agora, há muitos anos atrás, já se ouvia isso, desde que eu me entendo por gente, né? Quando eu entrei na faculdade, logo depois, sempre se falava que o momento está difícil, a situação está muito difícil, nós estamos passando por uma crise, a situação está extremamente difícil, estamos passando por uma crise, a política está uma tragédia, está horrível, sempre, nunca mudou esse discurso, e me impressiona como muita gente fala sobre isso como se fosse uma novidade. E onde está a novidade? Eu não sei, né? Eu tenho 63 anos, desde os 17 eu escuto falar isso. Desde os 17, porque é quando eu comecei a me entender, entrei na faculdade, comecei a entender um pouco melhor certas coisas, né? Antes eu não me preocupava com isso. E desde aquela época eu escuto falar isso, eu escuto falar as mesmas coisas que se falam hoje,
como se fossem novidades. Não são novidades, né? Agora, está na hora da gente parar de falar, nós estamos num momento de crise. De repente, se nós disséssemos o contrário, era o contrário que nós estávamos vivendo. Mas só se falar nisso, então é isso que nós temos, né? Como dizia o Henry Ford, né? Se você acha que pode, pode. Se você acha que não pode, você não pode. E nós só... Agora, imagina, todo mundo fala isso. Virou a boca corrente, virou moda, né? E todo mundo gosta de moda. As pessoas largaram de mão de gostarem de si mesmas e se sentirem bem e felizes para gostarem do que está na moda, do que é politicamente correto, né? E quem não é politicamente correto não é benquisto na sociedade. Esse é o fato. Eu também falo de experiência própria. As pessoas têm que gostar do que todo mundo gosta. Tem que agir como todo mundo age. Que senão, não é uma pessoa benquista, talvez, não sei, porque ela nos lembre que nós talvez gostaríamos de for assim e não temos coragem de ser. Não sei, isso já é uma hipótese, né? Mas... como eu estava falando, pensamentos de dúvida e temor nunca realizam nada e sempre levam ao fracasso. Você vê que as pessoas que mais falam de como o momento está em crise, de que o momento está difícil, como o momento está isso, são aquelas que mais dificuldade têm. Mais dificuldade tem, inclusive, para superar os seus problemas, né? A vontade, muitas vezes, brota do conhecimento do que nós podemos fazer. Existe um ditado da Ordem Rosa Cruz que diz: em não sabendo que era impossível, concretizou, né? Eu não sabia. Eu até no próximo programa que eu fizer, eu vou contar a história que eu já contei há muitos anos num programa da história do vendedor de cachorro-quente, né? Enquanto ele não sabia que o país estava em crise, ele ganhava muito dinheiro. Quando disseram para ele que o país estava em crise e a situação estava muito difícil, ele foi caindo até que faliu, né? Eu vou colocar para vocês essa história mais à frente. Vamos continuar, senão a gente não consegue falar o que eu estou pretendendo falar. Mas as dúvidas e temor são os grandes inimigos do conhecimento. Esse é um outro fator. Nós estamos desaprendendo de pensar. A questão de nós queremos ser politicamente corretos, de queremos fazer o que todo mundo faz, né? Já dizia Krishnamurti, né? Deus me livre de ser normal. Isso que quem dizia não era o Krishnamurti, não, era me fugiu o nome dele, da yoga. E Krishnamurti dizia que qual a vantagem de ser normal numa sociedade completamente doente, né? Então, o professor Hermógenes, que dizia Deus me livre de ser normal, e Krishnamurti dizia por que todo mundo quer ser normal numa sociedade que está completamente doente, profundamente doente, né? Então, as dúvidas e o temor são os inimigos do conhecimento, daquele conhecimento que poderia nos fazer, né, mudar nossa vida. Quem os alimenta e não os mata, né, a dúvida e o temor, frustra-se a cada passo. E o engraçado é ver, muitas vezes as pessoas dizem, tal lugar é muito perigoso, tal coisa é muito perigosa, aquilo é perigoso. Aí quando acontece alguma coisa, ela não percebe que ela que está traindo aquilo para ela. Aí quando acontece, ainda diz, eu não disse, eu falei que era perigoso, né? Então você vê até na criação dos filhos, crianças que são criadas sob o domínio do medo, né? São crianças que estão sempre doentes, sempre com problemas, sempre passando por dificuldades. Então, crianças que são criadas para serem livres e felizes estão sempre saudáveis, sempre saudáveis. E isso gira uma bola de neve, porque a criança que é criada sob o domínio do medo, o fato dela gerar consequências vai fazendo que a mãe ou o responsável impeça aquela criança cada vez mais de viver e ela fica pior. E o interessante também é perceber, isso é um alerta para todo mundo, que muitas vezes nós vemos mães se gabando e discutindo, uma coisa que se via muito em idoso, né? A gente está vendo muito em mães, que seria um efeito da síndrome de Munchausen por procuração, né? Um dia a gente fala sobre ela. A
As mães parecem que estão disputando qual é o filho que está pior de saúde. Ah, meu filho tem isso. Não, meu filho tem isso e aquilo e aquilo. Como se fosse uma coisa boa. Claro que não é uma coisa boa. E não falo que não é uma coisa boa em sentido da doença ser boa ou ruim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, por exemplo, uma asma. A asma é o efeito de uma criança que está super protegida e não consegue respirar. Isso é asma. Então, quando a mãe fala, meu filho tem asma, é o mesmo que ela está dizendo, eu não deixo meu filho viver. É isso, metafisicamente falando, é isso, né? E aí a falta de conhecimento, porque talvez se ela soubesse que ela está falando dela mesma, de como ela educa mal, ela não estaria falando isso, estaria se preocupando em permitir que o filho fosse livre, se permitir que o filho fosse feliz, e aí ele não teria asma. Então, nesse ponto, o conhecimento seria muito útil, extremamente útil. E depois que acontece, normalmente as pessoas rejeitam, né, a visão metafísica da doença, porque não querem admitir que elas têm responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Não é culpa, é responsabilidade, é diferente. Porque, na verdade, essa mãe também tem que ter o seu aprendizado. Ela não está fazendo aquilo para o mal do filho, obviamente, não é isso que eu estou falando. Mas ela não tinha esse conhecimento. De repente, ela foi criada dessa forma, né? Está na hora de mudar. Se eu fui criada de uma forma que me fez uma pessoa com problemas, está na hora de eu criar meus filhos de uma forma que eles não tenham problemas. As escolas de hoje, mais modernas, procuram criar as crianças livres, na natureza, aprendendo a se arriscar saudavelmente, né? Uma criança que não aprende a colocar em prática certos movimentos, certas ações, um dia, sem querer, cai e se machuca. Por quê? Porque ela nunca aprendeu como fazer aquele caminhar, né? Quem tira as pedras do caminho do seu filho, na verdade, vai fazer com que ele viva caindo quando ele cresce, né? Porque ele nunca soube caminhar por entre as pedras, se desviar sem ser atingido por elas, né? Vamos à frente. Nós estamos, então, falando sobre o medo, que é o veneno politicamente correto, né? Como é que funciona, né, esse processo? Aí eu fiz umas imagens para a gente tentar entender. A falta de consciência, né, que a gente fala o tempo todo nos nossos programas, gera dúvida e insegurança. E é essa dúvida e insegurança que gera o medo. O medo paralisa, faz com que nós possamos enxergar só as crenças que nos são impostas, o que vai gerar mais falta de consciência, gerando mais dúvida e insegurança, gerando mais medo. Nesse processo, você vê o medo comum que a gente vê nas pessoas no nosso dia a dia, pessoas com aparências completamente normais, com vidas completamente normais, dentro do conceito de normal que nós temos no mundo de hoje, mas nós também vemos coisas mais graves, quando esse circuito aí se acelera, nós vemos depressões, angústias, síndrome de pânico e uma série de outras doenças que, à medida que vão crescendo dentro do corpo, vão se transformando em problemas diretamente nos órgãos físicos, né? Então, a questão seria mudar esse circuito. Aí nós temos uma outra imagem, né? Quando você tem a consciência, quando você começa a adquirir consciência, você vai gerar em você mesmo fé, confiança, autoconfiança também, a confiança de uma forma geral. E isso vai gerar harmonia, equilíbrio e paz. Quanto mais harmonia você tiver, quanto mais paz você tiver, maior vai ser o seu entendimento, maior vai ser a sua consciência, consequentemente, maior sua fé, maior sua confiança, sua autoconfiança, né? E maior o seu equilíbrio, a sua paz, a sua harmonia, né? Vamos falar só rapidinho, a gente fala, às vezes já falei programas inteiros sobre a consciência, mas a consciência, o que é? Vamos pensar, você aí, vendo o nosso programa, assistindo o nosso programa, né? Se você quiser me procurar dentro do seu aparelho de TV, não vai ter sentido, isso para você é óbvio, certo? Eu não estou lá dentro do teu aparelho de TV, né?
É diferente, existe um mecanismo que faz com que eu apareça na sua tela. É a mesma coisa, querer procurar a consciência dentro do seu cérebro. A consciência extrapola. Daí, aquilo que a gente repete, nós não somos um corpo físico exclusivamente, que temos um cérebro, estendendo agora isso, né? Que temos um cérebro e esse cérebro tem uma consciência, ou é uma consciência. Não é por aí. Nós somos muito mais. Nós temos um corpo, uma mente e uma alma. Nós somos um corpo que, por um breve período de tempo, assumiu uma roupagem. E com essa roupagem, né, nós estamos vivendo aqui. Então, a nossa consciência não é o nosso mecanismo cerebral. Ele é o meio pelo qual a nossa consciência pode brotar. Assim como a TV é o meio pelo qual eu posso estar falando agora com vocês, né? Da mesma forma, é a nossa consciência. A mente nos proporciona essa possibilidade de nós termos consciência, de nós podermos pensar. Só que para isso, nós temos que parar de aceitar tudo o que nos dizem. Fazer como o Buda falava. Buda diga, não acreditem em nada do que eu digo, mas usem tudo o que eu falo para pensar a respeito. Eu digo a mesma coisa, não acreditem em nada do que eu digo, mas usem tudo que eu estou falando para pensar a respeito. Começar a observar nas outras pessoas. Quando você conhece uma pessoa que tem um filho com um certo tipo de problema, começa a observar também a mãe, ou o pai, ou a família, vê como é que tratam aquela criança. E você vai começar a perceber as conexões das quais eu estou falando, né? Há uma interferência, há uma ligação energética entre todas aquelas pessoas de uma família, muitas vezes amigos mais chegados. Tudo isso funciona como uma conexão. Não tem como fugir disso, né? Quantas vezes você não chega num local e se sente extremamente mal, a energia que está ali não te faz bem. Em outros locais você chega e se sente muito bem, porque a energia, né, é uma energia agradável e isso vai interferir no seu corpo, né? Quem não tem aquela história de que recebeu uma visita e quando foi embora, a plantinha que estava ali, que a pessoa tinha elogiado, morreu? Se você conversar com isso com as pessoas, todo mundo tem uma história dessas, porque é assim que acontece. Há uma interferência energética. E falando da plantinha, né, a gente pode estender que isso não é só entre seres humanos, é entre a humanidade inteira. Isso inclui animais, isso inclui plantas, isso inclui cristais, pedras, o reino mineral também. Tudo está envolvido, tudo está envolvido. Nós somos um todo, né? Bom, então é necessário termos claro que é muito importante nós educarmos os nossos pensamentos, para que eles estejam sempre presentes, esse é o segredo, para que eles estejam sempre presentes no momento presente, no aqui e no agora. Quando você está presente no momento presente, você está em sintonia com o universo, você está em sintonia com o cosmos, você está em equilíbrio. Observar o que acontece à tua volta. Só que o que acontece agora, acontece agora. Se eu não aceito alguma coisa que acontece agora e começo a pensar, ter mágoa, ter raiva, ter medo, eu vou, daqui a pouco, estar tendo raiva, medo e uma série de emoções, sentimentos vinculados a alguma coisa que me aconteceu antes, ao passado. Não está mais acontecendo naquele momento presente, aconteceu antes. Então, é importante, o segredo é você viver a cada momento, aquele momento. E naquele momento, se aconteceu alguma coisa ruim lá atrás, já aconteceu. Então, naquele momento, você não tem por que sentir medo, raiva, ódio, mágoa. Aquilo foi de lá de trás. E é como dizia o Dr. Eduardo Bach, né? A origem de todas as doenças é que nós não conseguimos viver no agora. Ou vivemos no passado, ou vivemos no futuro, né? Quando nós vivemos estritamente no presente, nós conseguimos manter o nosso corpo saudável, nós conseguimos nos manter em equilíbrio.
conseguimos nos manter em paz. O estar em paz não significa que o problema possa ter ido embora. A coisa pode estar acontecendo num outro nível, mas você está em paz. E quando a tua energia é de paz, vai ajudar o problema que está acontecendo num outro nível a se resolver de uma forma muito melhor, muito mais positiva. Tá? Basta que você consiga não deixar se dominar por aqueles sentimentos que você teve no momento em que aconteceu, ou que você soube de alguma coisa. Porque aí a tua energia vai começar a ficar densa, cheia daquelas emoções negativas, o que vai dificultar o problema de se resolver de uma forma positiva, né? Eu acho que está dando para compreender, né? Que, inclusive, frisando novamente, que esse conseguir se manter presente no momento presente, isso é consciência. Quando você se mantém ali, você está com os teus pensamentos vazios, né? Com a sua mente livre. Não quer dizer que você não esteja pensando, mas você está pensando no momento presente. Você não preencheu esse seu espaço com coisas que já existiam ou encheu com coisas que vão, pensando sobre coisas que vão existir. Você está deixando com que o momento presente preencha seus pensamentos. Você está esvaziando a sua mente para que ela tenha lugar para o que está acontecendo agora. Só que isso acontece a cada minuto, né? E a gente faz o quê? Tagarela um monte, né? E começa a falar do que aconteceu, conta para o outro o que aconteceu e não sei. E aí você está dando força àquela coisa negativa que aconteceu. É o que você está fazendo. Você está fazendo com que aquilo fique robusto, fique forte. E o índice de violência que está aí nas ruas mostra que é isso que nós estamos construindo, né? Krishnamurti falava isso com muita clareza nos discursos dele, né? Você pare, né, de construir. Como é que as pessoas perguntavam, como é que a gente faz com a violência que está aí? Para de construir ela. Esquece, né? Quando você não dá alimento a um sentimento ruim, ele mingua de fome, de carência, de energia, né? Agora, por outro lado, né, que é o que não está acontecendo, quando você dá alimento para um sentimento positivo, ele vai ficar forte, ele vai ficar saudável. Então, se você fortalece os teus pensamentos positivos, você vai ficar cada vez melhor, em todos os sentidos, né? E quando você fortalece os teus pensamentos negativos, você vai fazer com que eles fiquem fortes, e você que vai à míngua, você que vai arcar com a consequência disso. Quando conhecemos as nossas próprias fraquezas e percebemos que para transformá-las necessitamos começar a nos exercitar, né? É o que eu falei, a teoria é bonita, mas a gente tem que pôr em prática. E aí o que a gente precisa? Precisa de esforço, mais esforço, mais esforço, mais esforço, precisa de paciência, mais paciência, mais paciência, mais paciência, precisa de mais força, muito mais força, muito mais força, precisa de uma força de vontade, né, imensa, precisa de um esforço imenso, precisa de uma paciência imensa. Quem tem muita pressa, normalmente mete, a gente falou nas virtudes. Você ser rápido não significa você sair metendo os pés pelas mãos. E vocês vão observar pessoas que fazem isso e sempre acabam demorando muito mais para resolver os seus problemas. Às vezes passam a vida inteira sempre jogando de um problema para outro e nunca resolvem. E às vezes um pouquinho de paciência, um pouquinho de consciência. Você permitir, eu não estou tendo consciência do que está acontecendo. Deixa eu desenvolver a minha consciência, deixa eu me apaziguar, deixa eu ficar em paz, deixa eu emanar uma energia positiva. E aí quando você vai para a ação, tudo dá certo. Eu costumo contar que é aquela história do homem que sai para pegar um ônibus para ir a algum lugar, mas ele tem que pegar 3 ônibus. Aí ele sai de casa
Se ele está bem e está em equilíbrio, e eu não sei, muitos de vocês talvez já tenham passado por isso, né, das duas situações, quando você está bem, quando você está em equilíbrio, você sai da sua casa, você chega no seu ponto de ônibus e o ônibus está passando. Aí você pega o ônibus, quando você salta na primeira troca de ônibus, o outro ônibus está ali chegando. Aí você troca de ônibus e quando você chega no outro ponto, o ônibus está ali chegando e você chega rapidamente ao seu destino. Quando você está afobado, quando você não está tranquilo, quando você diz, não, eu tenho que ir porque eu tenho que resolver isso tudo hoje, eu tenho que estar lá a tal hora, quando você acha que está com tudo sob controle, olha aí o Parkinson e uma série de outras doenças, que é exatamente, a pessoa quer ter controle, está segurando, não consegue treino, né? Estamos falando metafisicamente agora. Voltando, você sai de casa para pegar o seu ônibus, você chega no ponto de ônibus e você vê ele indo lá embaixo, perdeu o ônibus, tem que esperar vir o outro. Aí você pega o outro. Quando você chega no outro ponto do ônibus, alguém diz, acabou de sair. Aí você tem que esperar chegar um outro ônibus. E quando chega no próximo, a mesma coisa. Ou ele está saindo, ou ele saiu um pouquinho, ou ele vai demorar um pouco para chegar. E aí você acaba que não chega na hora que quer, porque um dos ônibus que estava chegando, ia chegar até a hora, teve um problema no pneu e chegou meia hora depois e tudo dá errado, né? Cadê o teu controle? Tudo que você precisava ter é fluir com o cósmico, ficar em paz, ficar tranquilo. Viver aquele momento em que você, não estou dizendo ter moleza, mas se arrumar na velocidade certa, fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, no lugar certo, né? A gente falou sobre isso no último programa, e eu já falei em outros. Então, nós temos que ter consciência de que nós estamos vibrando dentro de uma energia maior, né? Nós fazemos parte da Terra, de um universo maior do que esse nosso universozinho, que somos só nós mesmos, que somos importantes e fundamentais para o todo, mas somos parte do todo. Isso que a gente não pode perder de vista. E nós não podemos, a única forma de nós termos, na verdade, controle disso, é se entregando a isso, né? É uma ironia divina, mas é muito legal isso, quando a gente consegue perceber. Às vezes eu fico assim abismada, né? Como é que é tudo tão perfeito e como é que as coisas se encaixam, e é tão simples a gente fazer parte disso de uma maneira tranquila, né? Nós dificultamos, nós criamos as dificuldades, mas nós temos que ter consciência disso, né? Assim como o homem fraco, né? Aquele que não faz exercício, se ele começar a fazer exercício, se exercitar, ele pode ficar forte, né? Se ele começar a ter treinamento, ele vai ficar forte. Da mesma forma, as pessoas que têm pensamentos fracos, que só conseguem pensar coisas ruins, que só conseguem ter pensamentos negativos, se elas se exercitarem, né, elas vão a aprender a ter pensamentos fortes, até pensamentos que transformem, né? Agora, voltando, para isso é necessário esforço, mais esforço, mais esforço, mais esforço, paciência, mais paciência, mais paciência, mais paciência, força, mais força e mais força. Lembrando da comparação que nós fizemos, de repente a pessoa resolve, eu estou magra, não tenho musculatura nenhuma, meu corpo está horrível, eu vou mudar isso. Aí vai para a academia, ou até mesmo vai fazer yoga. Aí chega lá e diz, olha, eu quero transformar meu corpo, eu quero ficar forte, saudável, né? Aí ela pode ter a ilusão, que é essa ilusão que nós temos na nossa vida diária, de que ela vai estalar os dedos e as coisas todas vão acontecer. Ela vai fazer exercício, ela vai se exercitar, ela vai ter esforço, ela vai ter paciência, mais paciência, ela vai ter força de vontade, mais força de vontade. E aí ela vai começar aos poucos a desenvolver a musculatura dela, a revitalizar, no caso da yoga, ela vai começar a revitalizar os órgãos internos também, além de desenvolver a musculatura, e ela vai começar a modificar a vida dela. Mas para isso ela teve que se esforçar. É a mesma coisa, não tem absolutamente diferença nenhuma. A pessoa que pensa que, não, eu agora não vou mais ter pensamento negativo, só positivo, e acha que estalou o dedo e mudou. Não é bem assim. Não é bem assim.
ela vai ter que se educar os pensamentos. Esse é o termo mais apropriado na minha visão pessoal, entendeu? Ela vai ter que começar a educar, porque ela, de repente, ela está com a maior disposição de fazer as coisas de uma forma correta e, de repente, ela já está pensando, fulana fez isso, fez aquilo outro, nossa, mas como é que a fulana fez isso? Volta, para onde percebeu, parou e volta para o aqui e agora, né? Isso vai demandar um tempo, né? Assim como os exercícios físicos, para você poder modificar o seu corpo, né? Você vai ter que se esforçar, na medida que vai ser o seu esforço, na medida que vai ser o tempo da sua mudança. Mas tem que haver. E uma boa notícia, quando você começa a fazer isso, cada vez mais rápido você se apercebe do que está acontecendo. Muitas vezes, quando você vai começar a pensar alguma coisa, querer pensar em alguma coisa que aconteceu, ou querer pensar em alguém, você já vê, eita, não é por aí, e já muda. Cada vez você vai começar a fazer isso mais rápido, né? A coisa vai ficando cada vez mais clara dentro da sua mente, né? São Paulo falava muito bem isso na carta aos Romanos. É uma frase que eu acho assim bem precisa. Ele dizia: gente, por que eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? É assim mesmo, né? Por quê? Então, a gente tem que treinar para sair disso, para parar de fazer, de não fazer o bem que quer e fazer o mal que não quer, né? Só percebe muitas vezes lá na frente, ou a maioria das pessoas nem percebe o que fez, e muito pior, nem percebe o quanto aquilo interferiu na vida, na saúde, quanto interferiu nela, né? James Allen, um filósofo britânico, ele dizia: o irrefletido, o ignorante e o indolente, vendo somente os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam em sorte, em destino, em acaso. Vendo um homem tornar-se rico, dizem: quanta sorte esse sujeito tem. Observando um outro tornar-se intelectualizado, eles exclamam: como ele é bem dotado. E notando a santidade de caráter e ampla influência de um outro, eles comentam: como a sorte ajuda essa pessoa passo a passo. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens voluntariamente encontraram para ganhar suas experiências. Eles desconhecem os sacrifícios que eles fizeram, os esforços destemidos que eles desenvolveram, a fé que eles exerceram para que pudessem sobrepujar o então aparentemente insuperável e conseguir realizar a visão, né? O desejo do seu coração, né? Eles não sabem da escuridão e angústia. Eles somente veem a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Não vendo a longa e árdua jornada que a pessoa trilhou, mas somente contemplam a risonha meta alcançada e chamam isso de boa fortuna. Não entendem o processo, mas percebem somente o resultado e chamam isso de acaso. Então, é muito importante que nós tenhamos claro isso na nossa cabeça, que sempre que se quer alcançar alguma coisa, você tem que ter um esforço muito grande para isso. Quando a gente quer aprender, para eu alcançar o conhecimento que eu tenho, eu já li muito, eu já estudei muito, eu coloquei divisões. Tem gente que lê razoavelmente, mas se dedicam a guardar coisas, por exemplo, isso é um exemplo que eu vejo muito no dia de hoje, se dedicam a guardar as coisas que possam fazer com que elas se sintam superiores a outros, né? Falar nomes e uma série de coisas que dê aos outros a impressão de que ela sabe muito. Eu nunca optei por isso. Eu optei em apreender os conceitos. E quando a gente tem os conceitos bem claros, tudo que a gente estuda, né, se juntam num único conceito. Todos levam a Deus, todos levam ao mesmo caminho, todos levam ao mesmo conhecimento supremo, né? Não importa
importa se você está estudando alguma coisa dos Vedas, alguma coisa de Buda, se você está estudando alguma coisa que venha da física quântica, não importa, leva no mesmo local. É fascinante como a natureza é única, né? São perspectivas de uma mesma questão. Se você se dedica, e isso requer muito estudo e muita concentração. Se você apenas lê um livro e não medita sobre ele, ele não vai entrar nem um milésimo dos conceitos. Não vão chegar a você nem um milésimo dos que chegam quando você medita sobre eles. Quando você tenta perceber o que você está lendo, né? Em física, então, isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia para mim, né? Já foi tempo em que perceber um conceito metafísico foi difícil. À medida que a gente vai crescendo nisso, vai facilitando. Quando eu comecei com a física quântica, foi muito difícil entender esse universo que está aí e que a gente não vê, que não está livre aos nossos olhos, mas que se comporta de uma maneira totalmente diferente do que o que está visível aos nossos olhos. E aí você tem dificuldade de compreender, né? Muitos físicos dizem que quem diz que consegue compreender tudo é porque nunca entendeu nada, porque é muito complicado isso. Mas à medida que você não vai compreender tudo. Eu não sei, talvez um dia, quem sabe, né? Mas você começa a perceber certas coisas, você começa a perceber como as coisas acontecem, muitas coisas que para muitos são inviáveis, você já começa a ter noções, mas isso requer esforço. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas vezes a pessoa tem, eu vou mudar, você vê isso muito até em reuniões que as pessoas fazem, em cursos, eu vou mudar daqui para frente. Daí a uma semana, duas, está tudo como era, está tudo como Dante no quartel de Abrantes. Por quê? Porque está faltando isso, essa consciência de que essa vontade não é aquela vontade, eu vou, né? Você tem que começar a mudar naquele momento. E você tem que começar a se dispor, a se esforçar. Um grande esforço, a se dedicar, uma grande dedicação. E uma paciência, uma grande paciência, né? Isso tudo é lento. É você ler um livro e quando você vê que a coisa não está boa, você parar e meditar sobre aquilo que você leu e tentar mergulhar dentro daquilo. Isso é fundamental, né? Então, nada é obra do acaso, né? Em todas as atividades humanas existem esforços e existem resultados, o que a gente acabou de falar. E a força, né, do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. É o mesmo que você plantar cebola e querer colher tomate. Não dá, não dá. O senhor Noenka, ele fala, não dá para plantar árvore nim, que é amarga, e colher mangas, né, que são doces. Se você plantou nim, você vai ter uma árvore nim. Se você plantou uma mangueira, você vai ter mangas, né? Então não dá para querer ter uma coisa plantando outra. Então, em todas as atividades humanas, tenham claro isso. Exigem esforços. E existem esforços e existem resultados. E a força do esforço é a medida do resultado. E resultado a gente não vê fora. Isso é que é importante. Resultado a gente vê dentro, né? Isso, né? E não adianta você querer aparentar uma coisa para as pessoas, para os outros, quando não houve essa transformação interna, porque isso é um processo ilusório. Quanto maior os processos ilusórios, pior nós vamos ficar cada vez mais por dentro, né? Dons, potenciais, bens materiais, bens intelectuais, bens espirituais, são frutos de esforço, são pensamentos terminados. São objetivos alcançados, são visões realizadas. Bem, falamos de como atingir a consciência. Para atingir a consciência é necessário educarmos nossos pensamentos, né? Pensamentos para que eles estejam sempre, educar nossos pensamentos para que eles estejam sempre presentes no momento presente, no aqui e no agora.
É um vídeo que talvez alguns tenham dificuldade de compreender, mas eu achei que era importante iniciar, assim, de repente colocar esse vídeo, porque eu acho que muita gente vai conseguir tirar proveito e os que não tirarem proveito imediato no seu total, né, já estão começando assim, a caminhar para começarem a perceber alguma coisa maior que pode mudar suas vidas. Ele é um vídeo do alemão Eckhart Tolle, né? E eu recomendo muito a quem quiser ler alguma coisa do Eckhart Tolle, começar com O Poder do Agora. Ele tem vários livros, mas comecem com este. É uma sugestão minha, O Poder do Agora. Depois de lerem esse, vocês podem ir para os outros, que vocês vão estar mais preparadas para poder ler os outros. Ele tem outros livros, assim, maravilhosos, excelentes. Mas comecem com O Poder do Agora. Então, nós vamos ver esse videozinho, como largamos o vício de pensar. Ronaldo, por favor. I've read all your books, and I listen to your recordings pretty much on a daily basis. And I don't say that to build up an ego that doesn't exist. It leads into my question. What I find in trying to practice the power of now, trying to be conscious without thought, is a very heavy inner dialogue of all the principles and things that I've read, like, how should I do this? What would Eckhart say? And actually my thought process starts getting more active. And I think I'm losing the presence by that thought process. And then I think of your latest book with the cartoons, which I love, which I think there's one with a little bird in the tree. He's talking to the dog, and he's very upset. And the dog says, "What's wrong?" And the bird says, "Well, you know, I'm thinking about yesterday and this and that, and I'm worried about what's going to happen in a week, 2 weeks, it's about the future. What do I do? What do I do?" And the dog just looks at him and says, "Stop thinking." So how do I, you know, it seems you try to stop thinking, and you read all this and you try to practice it, but yet in any given situation, I find that in order to get closer to practicing it or even practice it, it's causing a lot of thoughts to happen. So is that different kind of thoughts, or those thoughts that I should break that kind of habit, and if so, how? Okay, thank you. Thank you. Now, there's a lot of talk these days about, not just talk, actually it's happening, addictions. Many people are addicted to all kinds of things, substances. But one of the greatest addictions, or rather the greatest addiction, you never read about it in the papers, because the people who are addicted to it don't know it. It's the addiction to thinking. It's actually addictive. Can't stop thinking. It's like can't stop drinking, can't stop smoking, can't stop eating, can't stop thinking. Thinking is the greater addiction than any of these. And it's an addiction because it's been a drug, it's been around for so long, and it's a pseudo sense of self. So it's a great reluctance on the part of most people to let go of thinking, which is equated with the state of sleep, to let go of thinking. There isn't that much to understand in this teaching. There's a little bit to understand about how the ego works, but even that is just mainly a self-observation. The main thing about it is presence. Presence. And presence is a space of no thought, but presence can also be there in the background even when thinking is happening. You can still be not completely involved in the thinking. Thinking loses the ability to create havoc in your life and confuse you. So your choice then is not to understand more or to bring some intellectual analysis to the practice, but to practice the state of not thinking, which can be
arrived at by various ways, as you probably know if you don't think about it, just do it. Becoming more aware of the present moment and accept it as it is slows down the overactive mind, is one thing. Because a lot of the overactivity of the mind is an attempt to get away from the isness, the simplicity of the present moment. So, to become more aware of the present moment as a practice, have perhaps little pointers in your office, at home, in your car. Let's say present moment or whatever, or a symbol for it. And there are different entry points into the present moment. Present moment awareness means thinking subsides, may not disappear completely, but something else arises that is primary. We call it presence or awareness. Buddhists call it mindfulness, which I don't use because it implies your mind is full of things, but it isn't, of course. It's just a mistranslation. So, to be present, first of all, use the present moment to become. But how do you become conscious of the present moment? Now, when you get it, after a while, you can actually sense the presence of the present, so to speak, directly, and there it is. But helpful things are sense perceptions, take you out of thinking. If you're not judging the sense perceptions, labeling, naming, looking around, anywhere, wherever you are, look around. Practice sense perceptions without this compulsive interference of naming what you're perceiving. Oh, that's a beautiful flower. I wonder what it's called. I don't know what it's called, so that helps. I can be free of thinking. If I know what it's called, I can say, oh, that's such, and then drop that. And see what it means to perceive without the interference of concepts, words. At this moment, for example, you're looking at me. Now, let's say between now and now, were you thinking? No. Okay, and again, between now and now, were you thinking or present? No thought. And while I speak, do you need to think to understand what I'm saying, or can you just listen and understand it? Just listen. And this is what you're doing. And so that's part of the teaching and the function of the spiritual teacher. Imparting information is secondary. What I'm telling you now is secondary. What is primary is the underlying state of consciousness, which is presence. That's the teaching. But you can't talk about that. It's underlying. But a sign that it's working is that while you listen, there's no thought. There's just an alert presence. And when the so-called teacher stops speaking for a moment, the alert presence remains. It does not need to be filled with anything. Shh, shh, like now. What is there to think about? Nothing. Now, if we do this for longer, at some point, your mind will probably start up and think, how much longer is he going to sit there? And when that happens, you can allow your mind to say, how much longer is he going to sit there and say nothing, and then come back to presence. And then some other thought will come. What's this all about? And then you can allow that thought to arise and then be present again. Which means you're not really, your priority is no longer to follow the thought where it wants to take you, because the thought has a magnetic pull. It wants more of your consciousness, but it wants to grow, because it's a little entity.
It wants to grow, so it wants your attention. And in subtle ways, it tries to get your attention. It says, it might even use a bodily feeling. It says, God, I'm hungry suddenly. Why didn't I need to eat something? And then you think of what restaurant am I going to afterwards? And so the presence is gone, you are gone, you are looking for a restaurant in your mind. Which means the thought used as some bodily thing to make thoughts out of it, completely pointless, because you can't find a restaurant because you're standing here. But it can use all kinds of things to manufacture to get your attention. And if you're not careful, if you don't know the mechanism, it's not so much an intellectual understanding, but a simple realization that this is what the mind does. It tries to pull you in. It's fine, that's what it does. Once you know that, you can allow a thought to arise without following it where it wants you to go, which is into another bigger thought and a bigger one. So then you become like my dog when it finds a scent. And then suddenly, even when the dog is off the leash, usually she's fine, she just runs around you, but suddenly she picks up a scent, and then she goes off completely unaware of surroundings or anything, and she just follows it. And she could get lost. She goes off to the horizon sometimes, just disappears. And that's, when you follow a thought, it goes like that. You can wake up 20 minutes later, and it started with being a little bit hungry and thinking of a restaurant, and it ends up with thinking about how dreadful your life is. Bem, nós estamos, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou colocar na página do Facebook, quem quiser ver novamente, não só o programa, vai entrar lá, mas também o vídeo do Eckhart Tolle. Bom, por hoje estamos chegando ao fim do nosso programa, e lembro a vocês que nossos horários são, nosso programa ao vivo, sexta-feira, 13h, nossas reprises são segunda-feira, às 21h30, às 9h30 da noite, e quarta-feira, às 17h, às 5h da tarde. Daqui a pouco que eu vou pedir. Tá, aqui na TV Imperial, canal 19. Vocês também podem acompanhar a qualquer momento nossos programas na nossa página do Facebook ou no meu canal no YouTube, Maria Madalena Matos. Bem, Chuang Tzu, né? Ele é um filósofo chinês do século IV a.C., ele dizia que não se pode falar do oceano para um sapo no brejo. Assim como não se pode falar de um estado livre de pensamentos para quem tem uma visão limitada, para quem está vivendo apenas limitado pelas crenças, né? Quem sabe esse nosso próximo videozinho, ele é muito curtinho, mas talvez ele possa nos ajudar a despertar. Nosso videozinho, por favor, Ronaldo. Vamos aproveitar para refletir sobre isso e eu espero que possamos colher muitos bons frutos. Gente, terminamos por hoje o nosso programa. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in